Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, falando entre vós. Realmente, o apóstolo Paulo, preocupado como era com o bem-estar espiritual da Igreja de Cristo, ele mais uma vez transmite seus bons conselhos em como seus leitores deveriam se comportar, seja no dia a dia e principalmente no momento das reuniões de cultos. Toda vez que os irmãos se encontrassem, esse deveria ser o preenchimento dos seus tempos, ou quando se reunissem para celebrar ao Senhor no culto. O autor passa orientações sobre a liturgia de culto na Igreja de Cristo Jesus e como os servos de Cristo deveriam agir, seja em casa, na sociedade, mas principalmente na igreja. Falando entre vós em salmos. Certamente o apóstolo se refere ao livro dos Salmos, que era o saltério de cânticos espirituais do povo de Deus, Israel. O livro dos Salmos era para os seguidores do judaísmo, o que hoje representa a harpa cristã para as igrejas pentecostais, ou cantor cristão para algumas denominações. Os cristãos primitivos aprenderam que a lei e os profetas foram até João, mas eles, como não tinham ainda o cânon do Novo Testamento pronto, eles se utilizavam das literaturas religiosas do judaísmo para cultuarem a Deus em suas reuniões e cultos. Falando entre vós em salmos e hinos. Além do livro de Salmos, os seguidores do judaísmo se utilizavam de hinos avulsos para entoarem cânticos espirituais para o Senhor seu Deus, aquele mesmo que os resgatou da terra do Egito, da casa da servidão. E a igreja primitiva também se utilizava destes cânticos para nos cultos celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Além dos novos cânticos que honravam a biografia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os verdadeiros hinos de louvor a Deus e a Cristo são aqueles que exaltam e honram ao Senhor em tudo, rendendo-lhe, pois, a devida glória. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos. A música sempre fez parte das celebrações da Igreja de Cristo, como componente importantíssimo da liturgia de culto. O que se tem de ter cuidado é para que o perfeito louvor seja prioridade e não qualquer tipo de cânticos. Nos dias de hoje, o louvor tem ocupado tanto espaço nos cultos que o momento para a palavra tem sido sufocado.
o que não deve acontecer. O cântico que exalta a Deus traz paz e alegria, promovendo assim o nosso bem espiritual e não o contrário. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Os cânticos espirituais são aqueles que estão de acordo com a palavra poderosa do nosso Deus, que tem como mensagem a exaltação da pessoa de Deus e de Cristo Jesus. O cântico espiritual se expressa pelo elevo da alma e do espírito para mais perto de Deus. A mistura de ritmos musicais no ambiente da igreja e na liturgia de culto de muitas denominações tem feito com que muitos cânticos sejam carnais, emocionais e não espirituais. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. A palavra Senhor, dentro das páginas da Bíblia Sagrada, pode ser colocada tanto para a pessoa de Deus Pai, como também sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas no arcabouço do Novo Testamento, em suas grandes maioria de referências, essa palavra é mais dirigida a Cristo Jesus. Assim sendo, entendemos que desde os tempos da igreja primitiva, ali no nosso primeiro século da era cristã, que o povo de Deus exaltava o nome de Cristo por meio dos cânticos entoados na igreja do Senhor Jesus. Assim sendo, podemos dizer que Cristo deve ser louvado, exaltado, porque Ele é digno disto. Finalmente, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Neste caso, a palavra coração descreve sobre o homem interior, a alma e o espírito do ser humano. Desta forma, aprendemos que o perfeito louvor deve ser do mais íntimo do ser humano, porque não é apenas a locução de uma voz humana, mas sim a expressão de uma alma que engrandece e exalta ao nome do nosso Deus e do seu Cristo. O louvor da alma chega como cheiro suave na presença de Deus e diante do seu trono. Portanto, o perfeito louvor é aquele que parte ou vem da alma, do nosso mais profundo ser. E esta palavra da parte do apóstolo Paulo centraliza a nossa maior intenção nas nossas reuniões, nos nossos cultos, em que através dos salmos, hinos, cânticos espirituais, podemos exaltar, glorificar e enaltecer o nome do nosso Deus. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.